Hello, greetings everyone. E aí, pessoal? Beleza? What's up? I hope everybody is doing well. Espero que todos estejam bem. Bom, este é o meu canal dedicado ao ensino do inglês, com conteúdos de forma integrada de gramática, vocabulário, inglês para negócios, leitura comentada de textos, inglês para concurso, ou seja, tudo que envolva o idioma inglês, tá? Gravo vídeos desde o início de 2020 e tem bastante conteúdo, mais de 700 vídeos, pelo menos a última vez que eu contei. E vídeos do nível básico têm explicações em português e temos também os vídeos inteiramente em inglês, que são Intermediate, Advanced ou Advanced. So, before we begin, don't forget to subscribe to the channel. Não se esqueça de assinar o canal, compartilhar o conteúdo com o máximo de pessoas que vocês puderem, ajudar o canal a crescer, pessoas que estejam interessadas genuinamente em estudar inglês, né? Não é um conteúdo mega viral, assim, no meu canal tem um conteúdo bastante específico, digamos assim, mas todo mundo que quer aprender inglês e que está acessando conteúdo do canal, várias pessoas já me deram feedback que estão gostando. Então, já é alguma coisa, né? Já é bastante coisa, me motiva a continuar gravando. Before we begin, subscribe to the channel, share the content with your friends, assine o canal, compartilhe com os amigos, give a huge thumbs up if you enjoy the contents from my channel, dê um joinha se você gostar do conteúdo do canal, prestigie os conteúdos, porque é um canal que a gente grava, a gente, leia-se eu, né, com bastante dedicação, né? Então vamos lá. Ative o sininho da notificação, tá, gente? É importante também. Bom, nós vamos explorar agora um artigo, um artigo do jornal New York Times, tá? Que eu acessei hoje. É um artigo recente. Foi escrito quando? Foi escrito hoje, tá? Hoje, leia-se de 7/3/2022. Se tiver algum conteúdo que eu não souber alguma palavra, eu abri uma outra aba aqui pra gente procurar o vocabulário, tá bom? Porque eu não sei todas as palavras do mundo e eu tô lendo em tempo real o artigo com vocês. Alright, outra observação. O site New York Times vocês podem acessar direto pelo link que eu vou colocar, tá? Eu vou colocar o link da matéria. Pode ser que vocês tenham que logar pelo Facebook ou por para você acessar o conteúdo do artigo completo. Porque o artigo é muito grande, não sei se eu vou conseguir abordar todo o conteúdo do texto aqui, mas a ideia é fazer uma leitura comentada e abordar conteúdos, questões de vocabulário, gramática. Mas, caso você queira detalhamento de gramática, é sempre importante acessar a playlist de gramática nível básico e intermediário avançado que eu tenho e que já abordei todos os conteúdos de gramática essenciais. Ou seja, tudo que você encontra em uma gramática convencional, você vai encontrar vídeos já gravados. Vamos lá. Vamos lá para o primeiro parágrafo, né? Amazon is less able to recover from droughts and logging, study finds. Então, aqui está dizendo que a Amazônia é menos, tá? Less é menos. Able to. Able to, gente, o verbo to be able to é a mesma coisa que o verbo... O verbo to be able to é a mesma coisa que o verbo can, tá? Mesma coisa. O que é o verbo can? É o verbo poder. É o verbo poder, né? No sentido de habilidade, capacidade. Quando eu falo to be able to, eu estou explorando a vertente habilidade. To be able to, ou seja, ser capaz de fazer alguma coisa. Então, aqui, nós temos essa abordagem. Então, a Amazônia é, né, o verbo to be, menos capaz de recuperar-se. Recuperar-se de quê? Ó, recover from. O verbo recuperar é o recover.
From é uma preposição que indica origem, recupera. Quem se recupera de alguma coisa, né? Então, recover from, recuperar-se de. Então, aqui nós temos less able to recover from, ou seja, é menos capaz de recuperar-se de. Droughts and logging. Drought, gente, eu tenho que ver, mas eu acho que tem a ver com... Gente, me deu um branco. Eu não sei se é seca. Eu acho que tem a ver com seca. Deixa eu ver. Droughts and climate change. Não, seca é o contrário. É, eu me enganei. Drought, na verdade... Não, é isso mesmo, é seca. Acertei, tá? Eu queria só ter certeza. Drought. O que é drought? A prolonged period of abnormally low rainfall. Então, é um período prolongado de baixa queda de chuva, ou seja, baixa chuva de forma anormal. Leading to a shortage of water, levando a uma falta de água. Então, drought seria exatamente isso, queria confirmar. Eu estava pensando aqui, porque eu confundi entre aspas, é porque você tem essa palavra aqui, ó, flood, que é inundação, flood é inundação, certo? E ao contrário de drought, que é seca. Eu acredito que drought tem até alguma relação com a palavra dry, né, que é seco. Então, é uma boa forma de você memorizar, né? Dry. Agora, flood é inundar, inundação. E também é o verbo inundar, tá? Recuperar-se de secas e log. Log é pedaço de madeira, né? Como que eu vou dizer? Lenha, né? Madeira. Então, logging, no caso, eu entendo que tem a ver com desmatamento, né? Vamos ver a tradução exatamente do logging. Eu já até procurei essa palavra. Isso aqui, ó. É a atividade... Deixa eu aumentar a letra aqui. The activity or business of felling trees. Ou seja, é a atividade ou negócio de derrubar árvores. Tá? Então, é isso aqui. Então, logging. Então, o estudo... encontra. Quando eu falo study finds, quer dizer, é uma descoberta do estudo. Ou seja, tem um estudo que constata que a Amazônia é menos capaz de recuperar-se de secas e de desmatamento. The region is nearing a threshold beyond which its forests may be replaced by grasslands, with huge repercussions for biodiversity and climate change. Então, a região está se aproximando, né? Near é próximo, certo? Is nearing, aqui no caso nós temos o presente contínuo, tá? É o verbo to be, no caso is, é o verbo to be, mais o verbo principal seguido de ing. Então, a região está se aproximando de um limite. Threshold é um limite, tá? A primeira vez que eu lembro dessa palavra foi um seriado que teve no canal AXN chamado Threshold. Então, é um limite. Limítrofe, né? Um limite está se aproximando de um limite, de uma linha, né? Além da qual, beyond which, ou seja, se ultrapassar esse limite, né? Beyond é além e which, qual, né? No caso, pronome relativo. Além do qual, as suas florestas, suas de quem? Da região, certo? Então, esse it's aqui é um pronome adjetivo que está se referindo ao termo the region, a região. Então, as suas florestas podem ser... may be, podem ser, may no sentido, é um verbo modal que significa possibilidade, tá? Verbo modal.
podem ser ou podem ser substituídas, replaced. Aqui nós temos o verbo replace, verbo substituir, no particípio passado, tá? Como é um verbo regular, ele tem o sufixo ed. E como a palavra replace já termina com e, então eu só acrescento a letra d. As florestas podem ser substituídas por terras, grasslands. Eu tenho que ver exatamente o significado, mas tem a ver com grama, vegetação. Deixa eu me ver aqui, tá? Vou ver aqui. Ó, é isso mesmo. Grassland, quando você fala em grassland, você fala nisso aqui. Tá vendo? Ó, grassland. Mais isso aqui, né, inclusive. O que que é um grassland? É uma área no qual, area in which, área no qual a vegetação é dominada por uma aproximadamente contínua cobertura de grama. Tá, mas deixe-me ver a tradução para ver que palavra é melhor. Pastagens, não é uma palavra que eu uso bastante. É pastagem, pasto. Você lembra daquele... Lembra da tela da proteção de tela que tinha no Windows, né? Windows 95? Que tinha essa tela aqui, tá vendo? Windows 95 Wallpaper. Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui, ó. Esse famoso wallpaper aqui. Cadê? Aqui, ó. Essa tela aqui é famosa, né? Não quero saber. Aqui, ó. Essa tela aqui é bem famosa. É da minha época, tá? Porque eu tô velho. Enfim. Então, podem ser substitutos por grama. Então, o que eu tô dizendo? Né? A região tá chegando no limite. Porque você tá tendo secas e desmatamento, certo? E a região vai chegar no limite, além dessa recuperação, né? Porque as suas florestas podem ser substituídas por vegetação. E isso com repercussões enormes, né? Huge repercussions. Eu quero ver até como é que fala essa palavra. Repercussion. Peraí. Repercussion. Tá vendo? Repercussion. Isso mesmo. Com repercussões enormes para a biodiversidade e mudança climática. Tá bom? Ok, então vamos lá. Então aqui a gente tem uma imagem. Aqui, ó, fighting a fire in the Brazilian Amazon near Rio Pardo in 2019. Então aqui nós temos aqui combatendo o fogo, né? Aqui, ó, combatendo o fogo, fighting a fire. Ou seja, combatendo o fogo na Amazônia brasileira, né? Porque a gente sabe que a Amazônia não é só no Brasil. Próximo ao Rio Pardo em 2019. Aqui, ó, antes de anos, a gente usa in, tá? In 2019. E deixa eu ver se tem mais alguma observação. Aqui, ó. Quando eu tô me referindo à Amazônia brasileira, todo adjetivo pátrio em inglês também em letra maiúscula. E eu estou começando a frase com ing, um verbo com ing. Fighting a fire. Eu posso me referir a briga com o fogo, né? Lutando com o fogo, combatendo o fogo ou combate ao fogo. Né? Porque nem sempre, gente, a palavra que começa com ing, ela se refere a um tempo contínuo. Lá nos primórdios, né, em 1900 bolinha, quando eu estudei inglês, a gente aprendeu, você provavelmente também aprendeu, o tempo do presente contínuo, né? Quando eu falo assim, I am studying English now. Eu estou estudando inglês agora. É um tempo contínuo, certo?
E aqui o ing, ele é o gerúndio. O que é o gerúndio? É o correspondente ao NDO, né? Eu estou estudando, cantando, dormindo, trabalhando, né? Mas nem sempre ing quer dizer isso. Então, muito cuidado na interpretação, tá? The Amazon is losing its ability to recover from disturbances like droughts and land use changes, scientists reported Monday, adding to concern that the rainforest is approaching a critical threshold, beyond which much of it will be replaced by grassland, with vast consequences for biodiversity and climate change. Então, vamos lá. Então, aqui está dizendo que a Amazônia, tá? The Amazon, está perdendo, aqui, ó, ao tempo contínuo aqui, ó, is losing, está perdendo. Aqui é o verbo lose, que é o verbo perder. Como o verbo lose termina com E, o que você faz para acrescentar, para transformá-lo em contínuo? Você tira o E e coloca ING. Então, lose vai virar losing, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, a Amazônia está perdendo a sua habilidade. Aqui, ó. Habilidade de quem? Da Amazônia. Mais uma aplicação do pronome adjetivo ou possessivo adjetivo que acompanha um substantivo. No caso, a palavra ability. A sua habilidade de se recuperar-se. Recuperar-se de quê? Recover from, tá? Aqui a regência verbal. Recover, verbo recuperar, exige a preposição from, tá? Ai, gente, mas esse negócio de regência é complicado, né? Mas em português é pior ainda, gente. Regência nominal, regência verbal, regência verbo nominal. Em inglês também você tem esses casos, né? E a preposição, eu acho a parte mais rica do inglês, que é a parte que muita gente erra, né? Eu, de vez em quando, me enrolo com algumas aplicações de preposição. Qual que é a melhor forma de você aprender preposição de uma vez por todas? É na prática. É você repetidamente verificar os exemplos e você vai memorizando, tá? Então, a Amazônia está perdendo a sua habilidade de recuperar-se de distúrbios ou perturbações, né? Como? Aqui esse like quer dizer como no sentido de dar um exemplo. De perturbações ou distúrbios como secas e mudanças causadas pelo uso da terra. Land use, uso da terra, né? Land é terra. Terra no sentido, terra mesmo, propriedade. Ah, eu comprei um lote de terra, land. Por que eu estou dizendo isso? Porque o planeta Terra, vocês sabem que não é land, né? A gente sabe que é Earth. Escreve-se assim, tá bom? E é em maiúscula. E quando você se refere ao planeta Terra, você fala the Earth, né? A Terra. Que é um pronome, é um artigo definido, né? Importante isso. Tá. Cientistas reportaram na segunda-feira, ou seja, esses cientistas reportaram sobre a perda da capacidade ou habilidade, no caso, ability pode ser capacidade também, né? Capacidade de se recuperar de perturbações como secas e uso da terra. Adicionando a preocupação, adding to concern, adding to é adicionando a alguma coisa. Adding to concern, concern é assunto, preocupação. Então, adicionando a preocupação que, aqui ó, pronome relativo, ó, que a floresta tropical está chegando, approaching. Approaching é a mesma coisa que nearing. Onde que tem nearing? Tá vendo aqui? Nearing é a mesma coisa que approaching. Nearing or approaching.
Gente, questões de concurso público, vestibulares, costumam explorar essa questão do vocabulário. Você saber que uma palavra pode ser substituída por outra é muito importante. Então, por isso, para adicionar ao seu repertório vocabular, é importante você estudar vocabulário. Está chegando a um limite crítico, né? A um ponto crítico, critical threshold, além do qual, né, esse limite, muito da floresta tropical, much of it, esse it aqui seria rainforest, né? It aqui, pronome, está substituindo a palavra rainforest. Muito da floresta tropical será substituída, aqui ó, will, verbo modal que significa futuro. Will sozinho aqui não tem significado. Ele leva o verbo be para o futuro. Então, will be será. Será substituído por grama, por pastagem. Então, aqui está dizendo que a floresta amazônica ela não vai conseguir se recuperar. Então, a floresta será substituída por pastagem, pasto, grama, com vastas consequências para biodiversidade e mudança climática. The scientists said their research did not pinpoint when this threshold, which they described as a tipping point, might be reached. Então, os cientistas disseram, né, aqui nós temos o discurso indireto, né? Ou seja, os cientistas disseram que. O que aqui está implícito, tá, gente? Não tem o que. Mas eu poderia ter aqui o pronome relativo that. The scientists said that. E outra coisa, said é passado do verbo say, tá? Say, said. E particípio também. Verbo dizer. Disseram que a sua pesquisa, their research, a pesquisa de quem? Deles, dos cientistas. Então, their é um pronome adjetivo, está se referindo ao the scientists, ao sujeito, os cientistas. Que a sua pesquisa não apontou, pinpoint significa apontar alguma coisa, né? Vamos até pegar aqui para ver o... Ó, a tiny dot or point. Um ponto pequeno ou apontar. Então, vamos ver alguns sinônimos. Precise, strict, meticulous. Você tem também point, spot. Então, é apontar, ou seja, alguma coisa específica. Então, os cientistas disseram que a sua pesquisa não apontou ou não indicou, né, quando este limite, né, esse limiar, né, a palavra até seria limiar, né, se jogar no dicionário você vai ver limiar. Quando este limiar, que, aí o which está se referindo à palavra threshold, limiar ou limite, que eles descreveram como um ponto, tipping point, se não me engano, seria um ponto de mudança. Deixa eu ver aqui. É o ponto crítico, a situação crítica. Tá vendo, ó? The critical point in a situation. Então, um ponto crítico em alguma situação, tá? Vamos ver algumas traduções aqui. Ponto de inflexão, verdade. É o ponto de mudança, é o ponto que vai mudar a tendência, né, de alguma coisa acontecer. Então, os cientistas disseram que não apontaram, né, quando esse limiar, que eles descreveram como um ponto de inflexão, acho que é uma tradução mais adequada, né? Mas pode ser também um ponto crítico.
poderia ser atingido. Esse might aqui é um outro verbo modal que significa possibilidade. May, might, can, né? São verbos que indicam possibilidade. But it's worth reminding ourselves that if it gets to that tipping point that we commit to losing the Amazon rainforest, then we get a significant feedback to global climate change, said one of the scientists, Tim Lanton, director of the Global Systems Institute at the University of Exeter, in England. Aqui tem muita coisa para a gente explorar, né? But é, entretanto, mas, porém, né? É a palavra mais comum para indicar oposição ou adversidade, mas tem várias outras palavras. Mas vale a pena, esse it's worth. Worth significa valor, vale alguma coisa. Quando eu falo assim, it's worth reminding ourselves, eu estou dizendo que vale ou vale a pena nos lembrarmos, reminding ourselves, porque remind é quando a gente tem dois verbos, né? A gente tem o verbo remember, o verbo lembrar-se, né? Ih, meu Deus, mudou aqui. Remember. Você tem esse verbo remember e remind. São verbos diferentes, tá? Remind é quando alguma coisa ou alguém te lembra de alguma coisa. Você não se lembra sozinho disso. E remember são duas coisas distintas, tá? Vou pegar alguns exemplos aqui da internet para mostrar para vocês, ó. Remind or remember, para vocês entenderem, ó. Aqui é importante, ó, já falei. Remind and remember are not the same. Não são a mesma coisa, tá? If you remind somebody about something, olha só, você lembrou alguém sobre alguma coisa. If you remind, quando você lembra, aqui não é você se lembra. Você lembra alguém ou sobre alguma coisa. If you remind somebody, se você lembra alguém a respeito ou sobre alguma coisa, você faz com que eles se lembrem. Make them remember it. Você faz com que eles se lembrem daquele fato, daquele objeto. Tá? Então, remind, ele tem uma transitividade. Quem lembra alguma coisa ou quem lembra alguém de alguma coisa. Então, vale a pena lembrar a nós mesmos, ou seja, a gente vai se lembrar. Aqui nós temos um pronome reflexivo, ourselves, né? Que diz respeito a nós, tá? Nós temos os pronomes reflexivos, eu já falei disso em vários vídeos. Se você procurar, nos próprios vídeos que eu já gravei de gramática, você vai encontrar, tá? Vou colocando aqui alguns para você ter uma noção, tá? Myself, eu mesmo. Yourself, você mesmo. Himself, ele mesmo. Herself, ela mesma. Ourselves, que no caso é o plural de myself, né? Nós mesmos. Yourself também tem plural. Ele vira yourselves. Vocês mesmos. Tá? Aí é diferente. E temos também o themselves, eles mesmos, eles ou elas mesmas, tá?
Então, vale a pena lembrar a nós mesmos. Outra coisa, worth. Depois da palavra worth, se eu tiver um verbo, ele virá com ing. Tá? Também é outra observação. Vale a pena nos lembrar que, se chegar a esse ponto crítico, a esse ponto de inflexão, if, aqui a condicional se, it gets, chegar, se chegar a aquele ponto crítico, ou ponto de inflexão, aí ele coloca entre vírgulas o que é esse ponto de inflexão. Que nós nos comprometemos, we commit, comprometemos a perder a floresta úmida amazônica, né? Commit to. Quando você se compromete a alguma coisa, certo? Commit to é uma preposição que segue o verbo to commit. E o verbo que vem depois, ele tem que vir com ing, porque existe uma regrinha no inglês, quase todo o texto eu falo disso, né? Mas é bom eu sempre falar para fixar aí na cabeça de vocês. Todo verbo que vem depois de preposição virá com ing, tá? Uma regrinha. Nós nos comprometemos a perder a floresta amazônica, vírgula. Então, ou depois, né, no caso, then, então, nós atingimos, alcançamos ou teremos um feedback, um retorno significativo à mudança climática global. Disse um dos cientistas. E aqui está falando que esse Tim Lenton aqui é diretor do Instituto de Sistemas Globais da Universidade de Exeter, na Inglaterra. Observe que aqui tem at. Quando você fala assim, I am director of tananã, sou diretor de alguma coisa na empresa tal. Quando eu quero dizer na empresa tal, eu vou dizer at, tá? At the University of Exeter. Por que eu tenho the aqui? Porque só existe uma universidade de Exeter, né? E é onde? Na Inglaterra. Antes de países, eu uso a preposição in. Tá vendo, gente? Como que a gente consegue depreender diversas coisas de gramática, de vocabulário, ao estudar um texto? É a melhor forma de aprender inglês, é pela leitura, né? Para você ter vocabulário, porque esse tipo de coisa que eu tô fazendo aqui comentado, você não vai encontrar em um curso tradicional de idioma. Cursos tradicionais de idioma, eles têm foco inicial em gramática, lógico, e depois eles vão para alguma conversação, uma coisa mais prática. Caso você seja um estudante nível avançado, eu vou recomendar a vocês assistirem meus vídeos inteiramente em inglês. Inclusive, eu tenho leitura comentada em inglês, totalmente em inglês. Eu gravei um vídeo recentemente. Eu esqueci o nome do vídeo, mas eu gravei um de Business English, Advanced Business English, de inglês avançado para negócio. Porque aí eu exploro mais o conteúdo do texto e não vou chegando nesse detalhe de vocabulário, gramática, né? Mas é importante você explorar isso se você for um aluno iniciante ou intermediário, né? Porque você vai tendo vocabulário, você vai criando afinidade e estratégia para a sua proficiência de leitura. É importante. Losing the rainforest could result in up to 90 billion tons of heat-trapping carbon dioxide getting put back into the atmosphere, he said, equivalent to several years of global emissions that would make limiting global warming more difficult. Perder a floresta amazônica, aqui, gente, chegou no caso que eu queria. Lembra que eu falei que eu posso começar uma frase com ing e não necessariamente ser um verbo?
Aqui, losing the rainforest é o sujeito dessa frase. E losing aqui quer dizer perder, o ato de perder, tá? Perder a floresta amazônica, a floresta tropical, úmida, né? No caso, floresta úmida, tá? Rain é chuva, então floresta de chuva, floresta úmida. Poderia, aqui é mais um verbo modal, é o passado do verbo can, que é o verbo poder. Poderia resultar em até, up to significa até 90 bilhões de toneladas de dióxido de carbono capturados pelo calor, porque trap é armadilha ou captura. Quando eu falo heat trapping, quer dizer que é captura de calor. Então, dióxido de carbono capturado pelo calor, sendo colocado de volta para a atmosfera. Getting, ou se tornando, conseguindo, atingindo, no caso aqui, sendo mesmo, né? Sendo colocado de volta, put back, colocar de volta. Colocado de volta na atmosfera, into the atmosphere. He said, ele disse, equivalente a vários anos, several, vários ou várias, vários anos de emissões globais. Isso, pronome demonstrativo, isso faria, would make, faria o aquecimento global limitante mais difícil, né? Would make, o verbo make é o verbo fazer, certo? Would make leva o verbo para uria, faria, tornaria, né? Então, would make, faria. Among previous studies, there has been a large degree of uncertainty as to when such a threshold might be reached. But some research has concluded that deforestation, drying, and other factors could lead to substantial forest dieback in the Amazon by the end of this century. Entre estudos anteriores, among, gente, é entre vários. E entre duas coisas, duas pessoas, é between, né? Você tem between e tem among. Between. Ups. Tem até uma piada bem tosca que, né, o estudante estava batendo na porta e a pessoa falou between, né? Ou seja, entre, né? Bem tosca, né, gente? é a famosa tradução literal, né? Mas é entre preposição, não é entre verbo. Então tá errado, né? Você não vai usar, falar, ó, between, a pessoa não vai entender nada. Então, between é entre dois e among é entre vários ou várias, né? Então, entre estudos anteriores, tem havido, aqui, gente, nós temos o presente, deixa eu me ver aqui, o presente perfeito do verbo dare to be, isso mesmo. Dare to be, na minha cabeça aqui, eu tô tentando recapitular, porque não é presente, não é presente perfeito contínuo, é um tempo presente perfeito normal, só que é com o verbo dare to be. Ai, Thales, eu não conheço o verbo dare to be. There is, there are, é o verbo haver. There is, quando o objeto ou pessoa que vem depois do there is vem no singular e there are no plural, né? Você tem também os passados simples, né? There was, there were. E você tem, evidentemente, o presente perfeito disso, que vai ser there has been ou
there have been. Essas segundas opções aqui, elas sempre vão ser usadas no plural. E essas aqui sempre serão usadas no singular. Aqui é o presente, aqui é o passado e aqui é o presente perfeito, tá? Só para um exemplo. Tem havido um grau enorme de incerteza, né? Degree é grau, nível. Large, grande, de incerteza, uncertainty. Incerteza a respeito de quê? A respeito de quando, as to when. Então, uma incerteza sobre o quê? Sobre, as to seria o sobre, né? Sobre quando tal, such a e such an significa tal ou tamanha. Quando eu tenho uma palavra que começa com som de consoante, eu vou usar such a. Quando tem uma palavra com som vocálico, eu vou usar such an, né? Então, such a threshold, quando tal limite, tal limiar poderia ser atingido. Reach é atingir, alcançar. Reached, atingido. Verbo regular, né? Mas alguma pesquisa, some research, ou seja, alguma pesquisa, concluiu, aqui nós temos o presente perfeito. Gente, o tempo verbal mais comum em textos é o presente perfeito. Em textos jornalísticos, tá? Concluíram que o desflorestamento, ou desmatação, deforestation, seria esse desmatamento, desflorestação, entre aspas, seca, aqui ó, drying, dry não é seco, drying, seca, e outros fatores poderiam levar, aqui nós temos o lead, é o verbo levar, desencadear, né? Levar a alguma coisa, poderiam levar a... Aí, eu tenho que ver o que é essa palavra, die back. Die é o verbo morrer, né? Eu quero ver exatamente o que significa die back. Aqui, ó, die back. Isso aqui é o die back. É a seca mesmo, né? É a estagnação, ó. Plantas de madeira, entre aspas, caracterizadas por morte progressiva de twigs. Eu sabia o que era, gente. Vamos descobrir aqui. É galho? Eu acho que é galho, né? Twig. Ih, meu Deus do céu, não é isso que eu quero pesquisar, gente. Twig, meaning. Twigs, tree. Aí, ó, é galho. Twig or stick. Você pode falar twig or stick. Então, é galho, acertei. Tá? Branch of a tree, ou seja, é um ramo de árvore ou arbusto. Então, é isso aqui. Qual outra palavra que eu ia ver? Então, die back é esse processo de morte, né? Morte da floresta substancial na Amazônia até ou por volta de, né, do final deste século, né? By the end of the century, estou referindo a um momento futuro até o final daquele período ali. Outra palavra que eu queria ver aqui. Tá, deixa eu ver. Não, é isso mesmo. Tá. Carlos Nobre, a senior scientist at the National Institute of Amazonian Research in Brazil and one of the first to sound alarm over the potential loss of the Amazon,
more than 3 decades ago, described this new study as very compelling. Então, Carlos Nobre, que foi um cientista sênior no Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica no Brasil, é um dos primeiros, aqui nós temos, né, um substantivo ordinal, first é primeiro, né, um dos primeiros a acender o alarme ou dar o alarme, né, sound alarm, ou seja, soar o alarme, né, soar o alarme acerca da perda. Loss é perda, é substantivo. Não confundir com esse aqui, ó. Você tem lost, que é perdido. Você tem o verbo lose, que é perder, e o passado dele é lost, e o particípio é lost. E você tem loss, que é perda. Aqui é substantivo. Aqui é particípio passado, né? Pode ser adjetivo, falar alguém, fulano tá perdido, enfim. Pode ser um adjetivo. Lost wallet, carteira perdida, né? Pode ser um adjetivo. Ou pode ser um verbo no particípio passado. Temos o verbo lose, que é o verbo perder, tá? E aqui loss é um substantivo. Perda da Amazônia mais de 3 décadas atrás. Ago é atrás, anteriores, né? Mais de 3 décadas atrás, descreveu o novo estudo como muito very compelling. Gente, me escapou aqui a tradução dessa palavra. Eu sei o que é compelling, mas a tradução, eu vou pegar ver aqui qual que é a tradução. Convincente. Pode ser constrangedor também, né? Mas deixa eu pegar o meaning aqui para ver os significados em inglês. Ó, evoca interesse, evoking interest, attention, atenção ou admiração, em uma forma irresistível, né? Mas vamos dizer significados. Ó, cativante, captivating, enthralling, gripping, engrossing, riveting, spellbinding. Nossa, essa palavra é boa, hein? Eu conheço assim, enthralling, conheço gripping. Ó, powerful também pode ser, ó, aqui, ó, um argumento poderoso, né? Persuasivo, enfim. It raised my level of anxiety, said Dr. Nobre, who was not involved in the research. Ou seja, aumentou, ou seja, esse estudo, né, it, que aqui eu não estou dizendo exatamente o que é. Esse novo estudo, no caso, it é um novo estudo. Aumentou ou elevou o meu nível de ansiedade. Disse Dr. Nobre que não foi ou não estava envolvido na pesquisa. Bom, gente, o vídeo já está quase com 50 minutos, nós vamos encerrar por aqui, mas não se esqueça, olha tanto mais de conteúdo que tem, tá? Mas a gente viu bastante coisa. A ideia aqui é explorar um pouco do texto, explorar um pouco do vocabulário e principalmente pegar gramática, né? Gramática, vocabulário de uma forma integrada, que é assim que os concursos públicos funcionam, é assim que você vai, aos poucos, garantindo aí a sua proficiência de leitura, tá? Aqui nós estamos explorando mastigadinho para quem é iniciante, por isso que eu tô fazendo em português e não somente em inglês. Alright, people, see you next video. Vejo você no próximo vídeo. Bye, bye.